convidado hoje aqui no Jornal 96 é Valber Júnior, dirigente do PPS do Rio Grande do Norte. Bom dia, Valber. Bom dia, meu amigo Diógenes. O que é que achou de Amores Líquidos? Eu achei que é um amor diferente do amor sólido. Mas às vezes eles se encontram, né? O sólido com o líquido, né? Aí derrete o sólido. Vamos voltar para a política aqui. Vamos lá. Você entende bem, né? Não que você não entenda dos amores líquidos, né? Não entendo. Só de sólido. Valber, é o seguinte, nós estamos aí no ano eleitoral e as articulações estão a todo vapor, né? Você, como dirigente do PPS, o que é que você tem para contar para a gente sobre a possível candidatura de Luciano Huck à presidência da República? Se ele for candidato, vai ser pelo PPS? Olha, a gente vem conversando, a direção nacional, com o Luciano Huck há uns 6 ou 8 meses. Já houve conversa com ele em Brasília, já houve conversa com ele em São Paulo, no Rio de Janeiro, e tem se discutido os grandes temas nacionais. Ele não é um político profissional, nunca foi de militar em um partido político, embora ele tenha tido simpatia durante toda a sua vida ao PSDB. Mas nesse momento ele acha que tem obrigação cívica, cidadã, de participar desse processo eleitoral. Com a força popular que ele tem, com o conhecimento que ele adquiriu através da televisão brasileira em 20 anos, contato ele direto com o público, né? acha que deve participar desse processo eleitoral e daqui para frente. Ele acha que está na hora da geração dele, dessa nova geração, mudar esses hábitos de fazer política velha, tradicional, mudar a forma de fazer política, mudar a prática no exercício dos mandatos, tanto a nível executivo como a nível legislativo. Então ele tem esse entendimento. Para isso ele começou a participar desses movimentos chamados movimentos cívicos. O Agora, o Acredite, o Renova, que acaba de fazer um curso lá em São Paulo, escolhendo 100 possíveis lideranças novas para participar do processo político-eleitoral este ano. Então ele está envolvido na política. E ele já comunicou à nossa direção, através do presidente Roberto Freire, de que a questão a ser discutida é se ele seria candidato ou não. O partido ele já havia escolhido, seria o PPS. O que está posto, pelo menos nas notas que ele tem emitido, divulgado, é que ele não é candidato, né? Desde o ano passado ele tem dito isso e tem reafirmado. Mas, ao mesmo tempo, tem participado de entrevistas, como a famosa entrevista recente no Faustão, e tem dado declarações e está nas pesquisas, né? Ele continua nas pesquisas. Esse sinal trocado, como é que explica esse sinal trocado? Os movimentos da própria política e a falta de, digamos assim, prática, da experiência, da decisão tomada objetivamente. Ele foi ao presidente do Ibope, o Montenegro, e pediu para que o nome dele... Pediu para o Carlos Montenegro que o nome dele continuasse constando nas pesquisas. Então é um sinal que de que ele pode disputar. Ele continua muito forte influenciando esses movimentos que eu citei agora. Principalmente o Agora, né? Principalmente o Agora. Ele pediu à direção do PPS para receber o estrategista de mídia e mobilização do presidente francês Macron. Nós tivemos uma Emmanuel Macron. Nós tivemos uma reunião com ele, com o Guilherme Taldi, eu acho. Guilherme Liege. Em São Paulo, eu, Roberto Freire, Regis Cavalcante, o presidente do Big Data Ideia, que é um instituto grande de pesquisa, um amigo nosso, Maurício, e a gente discutiu campanha. Ele veio aqui ao Brasil a convite de Luciano Huck. Quer dizer, ele está estudando as possibilidades. Ele admite ser candidato. A pressão para ele ser candidato desses movimentos é muito grande. E até do próprio PPS. Mas a decisão de ser candidato, Diógenes, você sabe que é muito pessoal, não é? É verdade. A própria emissora para a qual ele trabalha, a Rede Globo, estabeleceu prazos para ele, inclusive para ele deixar o programa no final do ano passado e tal. Mas a verdade é que ele tem até o início de abril para decidir se filiar, né? E decidir realmente... De 0 a 10, qual é o seu palpite? Eu quero fazer uma pergunta a você. Mas aqui quem é o repórter? Quem faz a pergunta é você, é porque eu sou subversivo, eu fui criado desse jeito. Olha, deixa eu dizer, se você fosse candidato, é uma hipótese só, se você fosse candidato, tivesse um programa na Globo que tem uma audiência enorme e que é avaliado melhor do que a própria Globo,
programa dele é avaliado melhor do que a própria Globo, e tivesse direito de fazer isso até abril, e você fosse candidato a presidente da República, você sairia, assim, do programa? Primeiro eu ia perguntar a Angélica. No meu caso, Angelina. Pois é. Gostou da Deve uma arma ótima. E ele deve estar fazendo isso mesmo. A gente soube que há uma pressão assim, familiar também, muito forte, para que ele não se envolva na política. Mas eu acho que está no sangue. O irmão dele, parece que ele já deu declaração. O irmão, dele, alguns familiares, amigos. Mas eu queria que você explicasse para a gente como foi o link com o PPS. Foi através de amigos comuns. A mãe dele, que é uma professora universitária conceituada na USP, ela já teve ligações antigas com o antigo Partido Comunista Brasileiro, do qual o PPS é sucedâneo. Então ela conhece a nossa militância antiga do partido há muito tempo. O pai dele também, nas lutas democráticas, ele se associava muito ao nosso partido, porque na esquerda o PPS era um partido que, mesmo na ditadura, não defendia aventura, luta armada, guerrilha de foco, guerrilha rural, guerrilha urbana. O PPS achava que tinha que se apostar, o PCB então na época, na frente democrática. E esse pessoal se agregou muito ao partido. Eles são professores. São professores. Da USP, né? O pai dela é um grande jurista, né? Um professor universitário de doutorado e tal. Eles são separados hoje, e ela é casada com o André Calab, que foi ministro, economista. Quer dizer, ele mantém essa relação antiga com o nosso partido. Daí ficou fácil de, quando ele decidiu participar da política, ele procurou alguns partidos. Ele teve com a Rede, ele teve com o DEM, ele teve com a parte do PSDB, mas aí ele se encantou com o PPS e o PPS com ele. Ele é advogado, e ele é jornalista. E é um grande empreendedor, não é? Claro. Além de apresentador. Inclusive um homem rico, né? Milionário. Milionário. Inclusive, se entrar na política também, vai ter que suspender todas essas atividades, né? Todos esses ganhos que ele tem. Ele vai ter que sair da Globo, né? Ele vai ter que sair da Globo. Porque as empresas dele, ele apenas não pode ser dirigente. Mas ele continua como sócio, não tem problema. E ele é um grande empreendedor. Ele tem vários negócios, e né? É novo, 43 anos, conseguiu construir tudo isso. Quer dizer, é uma aposta diferente que o Brasil pode fazer. No contato que você já teve com ele, o que é que você sente? Eu acho que, se você me perguntar como você fez... De 0 a 10. De 0 a 10, eu acho que 70%. 7% de chance dele... Nota para aprovação, né, nos colégios, né? Geralmente, né, eu acho que quando for em abril, eu acho que no Congresso do PPS, que será no dia 23 de março em São Paulo, Congresso Nacional, eu acho que Luciano Huck aí pode começar a anunciar a sua... Agora vamos analisar duas coisas. Primeiro, a condenação de Lula, recente, pelo TRF4, que coloca ele na ficha suja, né? na lei da ficha limpa. Isso é motivo para uma rearticulação em torno da candidatura do Huck? Você percebe bem que logo após a condenação de Lula, o movimento de que quer impulsionar a candidatura de Huck renasceu, né? Ele se tornou mais público. Isso internamente já existe, mas se tornou mais público. Mas por quê? Por causa do apelo que ele pode ter no eleitorado C, D e E? Pelo seguinte, exatamente. O medo do PT, o medo dos militantes do lulismo, é que ele tem apelo popular. Ele é um cara de centro-esquerda com apelo popular. Os partidos de centro-esquerda geralmente não têm essas grandes lideranças populares. O único que tem é o PT. O PT Lula é um líder popular que a gente pode divergir dele, mas tem que reconhecer a sua força eleitoral. E Luciano Huck entra nesse eleitorado com a maior facilidade do mundo. Daí ele dizer, já há um mês, querem fazer do Brasil um caldeirão do Huck, querem fazer deboche, né? Você já pensou se a gente fosse perguntar a Lula o que foi que ele fez do Brasil, né? Aí é um negócio terrível. Aliás, ele disse mais. Ele disse que queria enfrentar um candidato que tivesse na testa o símbolo da Rede Globo, né? Foi uma provocação, né? Foi uma provocação. Mas Lula gosta muito da Rede Globo porque no governo dele, de Dilma, foram os governos onde mais a Rede Globo recebeu dinheiro. Então isso é só... retórica. Só retórica. Como o banco. Os bancos, as elites, não sei o que lá, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no governo de Lula. Isso sem falar as grandes construtoras. É um negócio terrível. Aí construtora que podia estar fazendo isso tudo de forma normal, mas fez atrapalhada, né? Daí ele está com esse problema grave, vários processos. Que isso eles estão transformando numa questão política, mas isso é uma questão jurídica. Tem que respeitar o julgamento. Tem que ter direito de defesa, e ele tem amplo direito de defesa. Tem que recorrer a todos
as instâncias da justiça, mas tem que respeitar o que a justiça determina, embora a gente possa concordar ou não. Porque as instituições se fortalecem assim. As pessoas estão dizendo, no Brasil está havendo uma crise enorme na democracia. Nenhuma crise na democracia. O Brasil vive no período mais sólido de afirmação democrática. No governo de Juscelino Kubitschek, que foi um governo amplamente democrático, o Partido Comunista, por exemplo, era ilegal. No governo Dutra, que sucedeu a Getúlio e Café Filho, né, ele caçou os partidos de esquerda. Quer dizer, de Tancredo para cá, o Brasil só vinha afirmando suas instituições. A justiça, ruim ou bom, trabalha bem com liberdade. O Ministério Público investiga com toda liberdade, discordando ou concordando, que isso é um grande debate. O Congresso Nacional, apesar de todos os erros, continua funcionando. Quer dizer, o Poder Executivo, apesar das críticas, das convergências, das divergências, continua trabalhando. Quer dizer, o Brasil não tem ameaça à democracia, ao contrário do que alguns querem dizer. O Estado de São Paulo diz hoje o seguinte: a candidatura do apresentador Luciano Huck ao Planalto depende hoje exclusivamente dele. Movimentos políticos e partidos como o PPS se mobilizam para tentar formar uma base de apoio a uma eventual eleição de Luciano Huck, a base de apoio na Câmara e no Senado. Ele está em viagem ao exterior, desembarca no início da próxima semana, quando deve retomar as conversas sobre sua participação na campanha. Então há uma grande expectativa, real expectativa, em torno do Luciano Huck, né? Olha, hoje, Diógenes, sexta-feira, nas negociações do PPS com Agora, que eu participo ativamente, que eu sou secretário-geral nacional do partido, nós fizemos um documento de convergências, fizemos a proposta ao Agora. O Agora fez algumas modificações no documento. Nós discutimos essas modificações, colocamos outras, e hoje à noite o Agora estará aprovando este documento. 90% do movimento Agora vão entrar no PPS, vão ser candidatos pelo PPS. Hoje mesmo está sendo nomeada uma comissão provisória no estado de Mato Grosso do Sul, cujo presidente será o Dr. Marcos Marrafon, que é secretário de Educação de Mato Grosso do Sul, jovem, 42 anos. Aurélio Marrafon. Marco Aurélio Marrafon. Ele vai ser o presidente do PPS lá e ele é do Agora. Então, esses movimentos Mato cívicos Grosso, né? de Mato Grosso. Mato Grosso. Nós estamos conversando com Livres, com Agora, com Acredite e com Renova, porque a gente acha que a forma partido, que foi criada ainda no século XVIII, está completamente superada, está completamente obsoleta. O partido político não representa mais o que a sociedade deseja. Aliás, as pesquisas apontam isso com clareza, né? Eles precisam descobrir uma nova linguagem, romper paradigmas, se reconstruírem, se reinventarem. Porque a economia mudou, Diógenes, completamente. A economia de agora não é a economia do século XVIII. Essa economia que nós vivemos é uma economia praticamente do futuro. Há um rompimento dos padrões de conceitos econômicos completamente diferentes. Um momento disruptivo. Disruptivo, porque você, pela primeira vez, começou isso no meados do século XX, você começou a juntar a economia, a ciência, a tecnologia e a inovação. Eles se juntaram pela primeira vez na história. E isso é um processo de amplo avanço, inclusive no campo ideológico, onde não vai se discutir mais, e está se superando, esse debate entre esquerda e direita. Mas você vai discutir a qualidade de vida, a preservação do mundo, a formação do Estado. E o Estado não pode ser esse monstro que foi até hoje. Até porque, com a robótica, com o avanço da inteligência artificial, a era digital, né? Com a comunicação em tempo real, com o conceito novo de automóveis, de fabricação de coisas. Agora mesmo está se descobrindo o DNA das coisas. Isso quer dizer o seguinte: por exemplo, o Nordeste, eu tenho falado nas minhas palestras no Rio Grande do Norte. Problema de água. Digamos que um pé de manga precisa de 100 litros d'água por semana para ser frondosa, ter uma manga boa.
com a descoberta do DNA das coisas, vai precisar de 10 gotas, porque eles vão modificar isso e a manga vai ser saudável. Quer dizer, o mundo do futuro será um mundo melhor do que agora. E esse processo econômico é que está determinando isso. Como é que não se mudam as instituições? Como é que não se mudam os partidos políticos? Os partidos políticos devem ser mais engajados com a sociedade. Não há aquele movimento grande de grandes militâncias, né? A classe operária quase se extinguindo. Quer dizer, uma economia diferente, uma relação de trabalho diferente. Então, eu acho que os partidos estão tomando esse rumo. O PPS é, no Brasil, um precursor disso. Nós estamos nos abrindo para esses movimentos, eles terão direito a voto e a voz, eles vão decidir as nossas participações políticas, as nossas alianças, os nossos conceitos econômicos, a nossa visão de Estado, mesmo que eles não sejam membros do PPS. Eles continuam nos movimentos, mas decidindo também no PPS. Esse é um partido que está sendo protagonista de uma nova atuação na política brasileira. Então, o senhor acredita que até meados de março a gente tem uma definição aí sobre essa provável candidatura do Luciano Huck à presidência da República? Se Luciano for candidato, ele será protagonista nessa eleição. Ele será um candidato diferenciado, com a linguagem nova, e ele vai surpreender. Porque a imagem que ele tem, a gente já viu isso em várias pesquisas, é uma imagem de apresentador, que não tem conhecimento de economia, que não tem conhecimento da cultura, que não tem conhecimento do funcionamento do Estado. E eu acho que a população brasileira vai ter uma grande surpresa positiva, porque ele realmente é um estudioso desses assuntos. Pois é, por enquanto apenas uma expectativa, porque por enquanto ele apenas está no caldeirão. Obrigado, Valber Júnior, por sua entrevista. Ele que é secretário-geral do PPS, nacionalmente, e dirigente do PPS aqui no Rio Grande do Norte. Você nem perguntou sobre o Rio Grande do Norte, né? Eu acho que está tudo decidido. Não é já porque aqui. não. O tempo, né? É o tempo. É o tempo. E vamos deixar para outra entrevista. Para outra entrevista, né, Vamos Didi? deixar. Essa a gente ficou com um olhar nacional. Né? É isso aí. A todos um bom final de semana. Eu volto segunda-feira. Aproveitem as prévias de Carnaval a partir de hoje. Tem o Bloco do Magão hoje de manhã, aliás, de noite, saindo aqui em frente a 96. Outras prévias vão ocorrer. E final de semana que vem de Carnaval. A todos um bom final de semana. Brinquem em paz ou descansem também. Tchau!